Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos aqui mais uma vez juntos para esse momento, o Saber e Sentir, esse momento de reflexão e de interiorização que nos auxilia na compreensão de um tema, mas também da tranquilização do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Aproveitemos esses instantes para fortalecer o nosso bem-estar. Vamos orar. Amigo Jesus, mais uma vez, na tua presença, rogamos o amparo, o auxílio, o direcionamento para as nossas vidas. Que tua bondade, que o teu amor possa nos auxiliar, nos trazendo sempre a tua infinita paz. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Então vamos dar sequência ao estudo da obra Rumo Certo, esta obra editada pela Federação Espírita Brasileira, de autoria do Espírito Emmanuel, e psicografia do nosso querido Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Que nós possamos, então, através desse texto, refletir um pouco. E o tema de hoje é o capítulo 40, intitulado Diante da Terra. Nós precisamos tomar consciência de alguns deveres nossos diante do mundo em que habitamos. Qual é o nosso papel, o que nós significamos, quais são os nossos deveres. E há tantas coisas que nos ligam a esse mundo que nos permitem o crescimento espiritual. E para que isso aconteça, é necessário que nós nos portemos de maneira devida, e não como muitas vezes nós queremos, até mesmo de maneira desrespeitosa, no mundo em que habitamos, nesse chamado Terra. O Emmanuel, então, diz assim para nós: teríamos sido, porventura, situados em gleba do mundo, para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Olha que ideia interessante, né? Nós teríamos sido colocados aqui sem o dever, de contribuir, de colaborar com o progresso desse mundo, um mundo que muitas vezes nós reclamamos tanto. Às vezes dizemos até, esse mundo não tem jeito, as coisas não andam, nada dá certo nesse mundo, esse mundo caminha para a sua derrocada, para alguma coisa desse tipo. Muitas vezes lamentamos e fazemos esses comentários. Mas, e colaborar? E contribuir com esse mundo? Como é que nós estamos em relação a isso, né? E ele diz assim: muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar dentro de nós, de modo que nossos encargos diante do próximo se façam corretamente cumpridos. Então a gente quer uma facilidade, uma tranquilidade exterior, quando na verdade essa tranquilidade, essa estabilidade virá de uma harmonia interior e não fora. Porque se isso fosse garantia, nós encontraríamos, por exemplo, países, sociedades que materialmente estão muito bem organizadas e que praticamente as coisas funcionam quase que perfeitamente. Nem por isso as pessoas deixam de ter problemas. E o índice de suicídio nesses lugares muitas vezes é elevado. Elevado mesmo, principalmente entre jovens, pessoas mais novas. Então é interessante lembrar isso, e pensar a esse respeito. Que se o problema fosse do mundo, fosse exterior, porque é que, tendo resolvido esses problemas exteriores, o homem continua ainda com esse ímpeto, com essa iniciativa de querer destruir-se, de querer aniquilar a própria vida. Então fica a pergunta para nós, como é que nós estamos entendendo a nossa responsabilidade diante de nós mesmos, que é íntima, é interior, não é exterior, e com o próximo,
né, com quem nós temos cargos e encargos, né? Muitas vezes estamos aí na existência, cumprindo, trabalhando, fazendo alguma coisa, temos cargos no mundo, mas e os encargos? Quais são as responsabilidades espirituais que nos situam onde nós estamos? No trabalho profissional, na família, no círculo religioso, no trânsito, na sociedade, na convivência até do lazer em qualquer lugar. Quais são os nossos deveres, nossas responsabilidades? Nós temos a visão correta, justa dessa questão? Ou continuamos acreditando mesmo que o nosso problema ele vem dos outros, vem do mundo, né? E fazendo um parêntese aqui, né? Se por acaso realmente viesse do mundo, por que é que nós merecemos estar nesse mundo? Um mundo de provas e expiações. Por que é que nós estamos aqui? É importante respondermos, e a doutrina espírita nos responde isso. Estamos aqui porque somos ainda muito imperfeitos, porque temos paixões inferiores, ruins, rasteiras, que nos vinculam muitas vezes, à materialidade, às sensações, com pouco desenvolvimento do sentimento. Então precisamos melhorar essa questão, para podermos ascender a mundos melhores e até mesmo ter uma terra melhor, que na verdade teremos uma humanidade melhor. O mundo em todo o tempo é uma casa em reforma, com a lei da mudança a lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades educativas. Então a Terra é uma casa em reforma. Não porque o planeta em si, fisicamente, ou seja, embora nós sabemos que a Terra também, ela continua em evolução física, tanto quanto nós continuamos também em evolução. Mas o problema não está na Terra. A Terra, figurativamente falando, ou seja, a habitação de todos nós, humanidade, estamos em constante reforma para mudar. Nós temos que fazer mudanças, né? Quando a gente, por exemplo, não está satisfeito com uma determinada moradia, né? Se tivermos condições, geralmente a gente muda, né? Nós mudamos ou nós reformamos a nossa casa, só que esquecemos de nos reformar. Reformamos a casa, a gente coloca algumas coisas diferentes, né? Troca algumas coisas, mas e nós? Como é que nós estamos em relação às mudanças que nós precisamos fazer para que a gente seja melhor, né? Então nós estamos em verdadeiras metamorfoses e dificuldades educativas. Metamorfose por quê? Porque uma mudança de um sentimento, um crescimento, uma mudança moral, pode nos tornar irreconhecíveis diante daquele, daquele homem anterior que tinha aquele problema, né? Dificuldades educativas, porque não é fácil se educar. A humanidade passa por essa grave dificuldade de se educar, né? Educar moralmente, porque a educação formal, acadêmica, não é difícil de conseguir, mas o problema é a educação moral, a educação dos sentimentos, para que a gente seja melhor do que nós somos. E esse convite é constantemente feito a nós. Somos constantemente convidados, né, a essa educação que nós muitas vezes rejeitamos. Estamos muito bem acomodados naquela posição que nós estamos, gostamos dos nossos vícios, né? Gostamos das nossas condutas, então nós achamos que não temos que mudar, né? Então, para que eu vou me preocupar se, na verdade, né, eu não tenho que mudar? Quem tem que mudar é o mundo, são as pessoas, né? Mas o que é o mundo falando da humanidade, né? Somos nós, somos todos nós. E todos estamos em reforma. Todos estamos em reforma. Estamos fazendo a nossa metamorfose. Mas temos dificuldades educativas muito grandes. Hercúleas, né? Temos que fazer esforços hercúleos para conseguirmos dar um passo como nós precisamos dar. Continuando aqui, o Emmanuel diz assim: o progresso é um caminho que avança. Daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que nos engajamos na edificação da felicidade geral. Então, o progresso é um caminho que avança, é inevitável.
nós seremos levados de roldão, seremos arrastados pelo progresso. Não temos como deter o progresso, é uma lei da vida. Né? Progredir é uma lei da vida. Então não tem como deter isso. E o progresso, então, ele vai acontecendo, toda parte. Então temos um imperativo, né? Nesse sentido, desse avanço do progresso, que são as oposições e os obstáculos, toda vez que a gente quer edificar a felicidade, especialmente a felicidade geral. Encontramos oposição nas pessoas, encontramos oposição em nós mesmos. Quando você vai falar de fraternidade, de caridade, de bondade, de amor, para as criaturas interesseiras, e nós podemos nos incluir também, nós vamos encontrar o quê? Um obstáculo, uma oposição, dizendo não, para que isso? Temos que nos dar bem, temos que conseguir o que a gente quer a qualquer custo, temos que nos dar bem, não há outro jeito, precisamos aproveitar a oportunidade, né? A oportunidade aí da vida, para nos darmos bem, para conseguirmos aí aquelas coisas a mais que a gente quer fazer e quer conseguir. Os outros, problema deles, se eles não se encaixam nessa ordem que nós queremos dar às coisas. Mas quando a gente quer edificar a felicidade geral, sobretudo, trazer o bem para todos, trabalhar pelo bem comum, e trabalhar pelo bem comum também é trabalhar pelo bem em si mesmo, né? Então eu me torno uma pessoa melhor, eu consigo também ajudar os outros a serem melhores e proporcionar algum bem com o bem que eu proporcionar, com o bem que eu emanar. Um gesto de amor, de delicadeza, de ternura que a gente tenha para com as pessoas, torna as pessoas diferentes do que elas são. Elas refletem, elas sentem, e isso as ajuda também no caminho, tanto quanto nós. Mas quando a vez que a gente quiser fazer isso, nós vamos encontrar o quê? O Emmanuel fala oposição, obstáculo. Mas os obstáculos, a gente desvia deles. Né? E diz que quem quer resolver um assunto não encontra uma desculpa, né? Encontra o quê? Uma solução. E muitas vezes nós ficamos procurando desculpa para as coisas, para não fazer as coisas. Nos enchemos de desculpas. Então, obstáculos vamos encontrar. E vamos encontrar oposição, que são ideias contrárias a essa ideia do auxílio mútuo, do amor, do bem, de proporcionar a felicidade. Quantas pessoas, pensando na felicidade alheia, construíram instituições, construíram obras para abrigar o maior número de pessoas que lhes foi possível. Isso só foi possível porque a pessoa pensou nos seus irmãos, ela pensou naquelas pessoas que ela está querendo ajudar. Então isso é um desafio para nós. Né? É um desafio. E a primeira oposição que a gente vai encontrar é a da gente mesmo. Né? Somos a nossa primeira oposição. Tem jeito, nós temos hábitos arraigados, nós temos condicionamentos que a gente tem que vencer. Principalmente falta de vontade. Né? Muitas vezes a preguiça, né? A falta de vontade que a gente tem aí. Vamos ver aqui, então. O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, né? Nós já vimos isso aqui. Omissão, no entanto, é parada significando recuo. Entendamos-nos na posição de obreiros, sob a pressão de crises renovadoras. Então, sermos omissos, ficarmos parados, é recuar diante do objetivo que nos trouxe à Terra. Nós temos 3 objetivos que nos trouxeram à Terra. O primeiro deles é conosco mesmo. É uma tarefa, um dever que nós trazemos de nos tornarmos pessoas melhores. De contribuirmos com a nossa própria melhoria sendo melhores. O segundo é o próximo. De auxiliar o nosso semelhante, fazendo todo o bem que nos seja possível, no limite das nossas forças. Está no Livro dos Espíritos. Então, esse é o segundo objetivo. Né? E o terceiro é o dever que nós temos para com o mundo em que habitamos. Cuidar da natureza, cuidar para que a vida
seja abundante em toda parte, respeitando a natureza, respeitando o mundo em que nós habitamos. Esses 3 deveres constituem um grande desafio para nós, todos os 3. O primeiro, de se tornar uma pessoa melhor, não é fácil. Não é fácil a gente mudar quem somos, mas é possível. Se não fosse possível, Jesus não teria vindo aqui nos ensinar e nos trazer o seu evangelho, a fim de que nós, através do seu evangelho, pudéssemos dar um rumo diferente às nossas vidas. Ele teria perdido o tempo. Mas então é possível. O segundo, é fazer o todo bem que não seja possível, também é difícil. Porque, como ele coloca aqui, nós somos omissos, muitas vezes somos preguiçosos, nós adiamos, procrastinamos, deixamos sempre para depois, e vamos deixando que as pessoas caminhem como puderem. E a omissão de um, de outro, de outro, de outro, de outro, né, que tem raiz no egoísmo, o que ela faz? Ela gera o mal que nós encontramos no mundo, as dificuldades que nós encontramos no mundo. E também, respeitar a vida e a natureza em toda parte exige um sacrifício, uma vigilância, para contribuir também com o mundo em que nós habitamos. Uma vigilância dos nossos hábitos, dos nossos costumes, e de também fazermos alguma coisa para auxiliar esse mundo. Todos faceamos permanente renovação a cada passo da vida, né? Então existe uma renovação que acontece continuamente, paulatinamente, é claro, devagar, um passo de cada vez, mas ela acontece. Essa renovação, ela é um determinismo, porque se tem algo que nós não podemos deter, é a evolução. A evolução nós não podemos e conseguimos deter. Ela é o foco para onde nossas atenções devem estar voltadas. Nós vamos evoluir. E quanto mais nos dedicarmos à nossa evolução, melhor estaremos. E mais rápido avançaremos. Depende de nós. Nem tudo que tínhamos ontem, por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspirações e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. Então as coisas vão mudando, elas vão se alterando. Então nem tudo que a gente tinha por certo em tempos anteriores continua sendo certo. Nós vamos aprendendo. Só permanece como é, sem mudar, aquele que realmente se estagna, aquele que não tem vontade de ser diferente de quem é. E isso é uma autocondenação. E querer manter hábitos e costumes que o tempo já mudou é uma falta de senso, uma falta de compreensão da própria vida, né? Isso falando dos quadros exteriores da experiência, né? Quantas coisas mudaram. A gente queria se comportar como alguém que se comportava socialmente lá há determinado tempo atrás seria uma ignorância suprema nossa. O que nós precisamos é nos dedicar com toda a atenção a observar essas mudanças no mundo e irmos selecionando aquilo que nos faz bem, adotando e criando a nossa própria maneira de nos comportarmos no tempo em que nós estamos. Essa coisa das pessoas dizerem, no meu tempo era assim, no meu tempo, se fosse no meu tempo. Mas você está no seu tempo, meu filho, meu amigo, meu irmão. Você está no seu tempo. Você só não está no tempo que passou. Você está no tempo presente. Amolde seu tempo presente, né? Perdoe minha palavra, me desculpem mesmo. Mas um amigo meu me disse assim, nossa, tem gente que cheira mofo. Porque a pessoa, tudo que você vai falar com ela, ela fala, no meu tempo, no meu tempo. A pessoa cheira mofo, ele disse. Eu falei, olha, é um exagero, mas tem o seu fundamento, né? As coisas mudam, a sociedade muda, o progresso acontece. E nós temos que nos adaptar a ele. Mas não do jeito que a maioria se adapta e se comporta, mas de uma maneira cristã, de uma maneira responsável. Vivenciar o nosso tempo sabendo aproveitar, por exemplo, a tecnologia. Há alguns anos atrás não existia celular. Esse momento que nós estamos fazendo aqui não era possível.
não tinha televisão, mal tinha rádio, né? Mas nós podemos pegar a tecnologia, o computador, toda a tecnologia aí avançada em todas as áreas da ciência e usá-la para o mal, usá-la para o bem. Então nós temos que nos adaptar a essa tecnologia do bem. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos. Por quê? Não mudou a necessidade do homem se tornar melhor. Mesmo o homem tecnológico de hoje e o homem desprovido da tecnologia do passado têm a mesma necessidade. Aquelas pessoas tinham necessidade de se tornarem melhores. Do tempo de Jesus, a mesma coisa. E ele veio por causa disso, para ajudar a humanidade a se tornar melhor. Passou-se 2000 anos, estamos aqui, com o mesmo desafio. O desafio de aprender a amar. É o nosso desafio, não mudou nada. Então, os ideais continuam os mesmos. Então, é preciso que a gente perceba isso. O mundo melhorou no sentido tecnológico, né, no sentido do avanço da ciência em todas as áreas possíveis. Daqui a algum tempo, não teremos mais doenças mortais que nos levarão à morte dessas que nós conhecemos. Teremos aí dificuldades ainda que vão ficar aí para sendo desafio para a ciência, mas a grande parte das doenças que levam à morte hoje, no sentido que a ciência não consegue praticamente lidar com elas, ou pouco lida, terão desaparecido. Os avanços seguem a cada dia. Numa semana a gente ouve dois, três avanços tecnológico, científico, no campo da ciência, em todas as áreas médicas, da área da indústria, na área da computação, na área da inteligência, né, artificial e todas as áreas. Então, a Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos. Então, temos que contribuir para com o bem geral. Precisamos contribuir, dar a nossa parte. E dar a nossa parte é sermos melhores do que somos. Dedicarmos a praticar o bem, a querer o bem, a fazer o bem, esse bem desde a família, do trabalho, da religiosidade, do círculo social, onde nós estivermos. E a ordem não é deserção, e sim adaptação. Então, se as dificuldades se avolumam, a gente não deve fugir do meio, do convívio. Pelo contrário, se adapta dentro dos conceitos que nós conhecemos. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo sem deixarmos de ser nós mesmos, e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para a frente demais. Ou seja, nós somos chamados a viver no mundo, compreendermos, melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, através de nós mesmos, das nossas próprias ações, servindo. Temos que ser mais servos do que querer ser senhores, servindo às causas da vida em todos os departamentos que ela se apresenta, sem deixarmos de ser nós mesmos. Claro que nós não vamos nos descaracterizarmos, perdemos a nossa identificação. Não, nós vamos permanecer sendo nós mesmos e submetendo aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita, continuaremos dizendo que não. Buscando sempre ir à frente, sem perder de vista a nossa responsabilidade diante desse mundo. Assim é viver na Terra, diante do mundo, diante da Terra. Essa é a sugestão do Emmanuel para nós. Então vamos agora, mergulhando no clima amoroso que nesse instante se formou para todos nós. Sentirmos a atmosfera benévola, tranquila, serena e doce, que emana do coração amoroso do Cristo e nos envolve, nos atinge. Pensemos nele como nosso Mestre, nosso Senhor, e abracemos o Senhor como se estivéssemos na sua presença. E ao abraçá-lo, vamos sentir a sua vibração, que permeia a nossa natureza, cada célula do nosso corpo, cada diminuta partícula que nos compõe, sentindo-nos envolvidos e a sua irradiação nos iluminando nesse momento. Estamos sentindo essa luz, levando as doenças, os pesares, as angústias, os tormentos. Percebamos amorosamente essa vibração que nos acolhe.
Percebamos também uma melodia de vozes angélicas que nos chegam aos ouvidos da alma, acalmando-nos e tranquilizando-nos, retirando as ansiedades, as angústias, as perturbações, e assim com a vibração amorosa do Cristo, com essas vozes doces e ternas que se importam conosco, ecoando em nossa alma, na acústica sublime do nosso ser, nós vamos dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos.